Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre um homem chamado Edward Andrews. Todas as pessoas que o conheciam disseram que ele era um senhor muito bondoso e respeitoso com todos. Depois de se aposentar, ele decidiu se mudar para uma casa móvel e estava muito feliz com os novos amigos que havia feito ali. E ele comentava com os filhos sobre como estava se sentindo realizado e todos estavam felizes por ele, até que um dia ele desapareceu. Uma investigação se iniciou e câmeras de segurança mostraram uma pessoa desconhecida fazendo algo suspeito. Até que, de repente, um homem ligou no departamento de polícia e falou que tinha um ovo enfeitando o seu jardim. E ele havia quebrado esse ovo por um motivo que vocês vão descobrir no decorrer do caso, e o que ele encontrou dentro do ovo deixou todos incrédulos. Como um senhor tão gentil e amado foi parar ali e por quê? Olha, gente, eu já contei muitos casos de pessoas que infelizmente desapareceram e foram encontradas em locais estranhos. Dentro da parede, no deserto, no freezer, até um caso de um pato que ajudou a encontrar uma mulher desaparecida em um local muito estranho, eu já contei, mas concretado em um ovo é a primeira vez. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho desse caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sino das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal. E me sigam na minha outra rede social, porque sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá. E agora, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje aconteceu em North Park, cidade em San Diego. A área residencial ali é bem conservada e agradável, e na época em que o caso de hoje aconteceu, aquele era considerado um local seguro para morar. Eles não ouviam relatos de crimes por ali, pelo menos até 5 de setembro de 2008. Neste dia, o Departamento de Polícia de San Diego recebeu a ligação de um homem dizendo que havia uma pessoa sem vida em seu quintal. Os investigadores foram rapidamente para lá e eles viram o que descreveram como um ovo muito grande. Algumas fontes dizem que era um ovo ornamental que era usado para enfeitar o jardim e alguém havia usado algum objeto para quebrar aquele ovo de concreto, porque haviam muitos pedaços dele espalhados por ali, e dentro do ovo havia uma embalagem de plástico. E quando o homem que morava naquela residência tentou abrir aquela embalagem, ele viu que havia uma pessoa ali, fora que o cheiro era bem forte e fétido. Um investigador chamado Jim Peters disse que em seu trabalho ele já viu pessoas sem vida sendo encontradas em lugares bem estranhos, mas dentro de um ovo foi a primeira vez. E que aquilo deixou não só os moradores, mas também os investigadores incrédulos. A pessoa encontrada ali estava em posição fetal. No dia seguinte, exames foram realizados naquela pessoa e descobriu-se que ele era um homem idoso. Ele estava totalmente enrolado em plástico filme e a pessoa que fez aquilo também usou fita adesiva em todas as partes, provavelmente para mantê-lo naquela posição. Também foi encontrado um cinto que estava no pescoço. Um dos investigadores disse que aquele idoso estava o tempo todo dentro daquele ovo gigante que ficava exposto em um quintal como enfeite. Ele estava basicamente enterrado no quintal, e isso era inacreditável, para dizer o mínimo. Os investigadores ficaram se perguntando quem era aquele homem, como ele foi parar dentro daquele ovo e quem o colocou ali. E agora nós vamos para Hemet, cidade na Califórnia, porque é de lá que a resposta para essas perguntas virão. Hemet fica a 141 quilômetros de distância de San Diego. E só para relembrar, foi em San Diego que encontraram aquele homem sem vida dentro do ovo. Segundo uma pessoa que morava em Hemet na época, ali era um lugar muito tranquilo, onde a maioria das pessoas se conheciam. E era lá que morava um homem chamado Edward Andrews, de 80 anos. Ele havia se aposentado e decidiu mudar-se para lá. E segundo relatos de familiares, ele amava residir ali, pois a comunidade era bem tranquila e unida. E era isso que ele queria, tranquilidade. Pois, segundo uma filha dele, eles tiveram uma vida bem agitada, com a família tendo que se mudar para vários lugares diferentes
diferentes, pois o Edward trabalhou em uma empresa de petróleo que exigia que eles se mudassem constantemente. Falando um pouco sobre a vida dele, uma filha dele relatou que sua mãe e seu pai começaram a se relacionar enquanto ainda estavam no ensino médio. E depois que se casaram, tiveram 4 filhos, 3 meninos e uma menina. E, segundo relatos da filha, seus pais sempre foram muito gentis um com o outro e sempre estavam rindo quando estavam juntos. Um filho dele, chamado Terry, disse que seu pai sempre foi um ser humano maravilhoso, que sempre foi muito atencioso com a família. Ele dava muita atenção aos filhos e esposa e sempre parava e os ouvia com atenção, independente do assunto em que estavam conversando. O filho diz que teve muita sorte em ter um pai como ele. Sua filha também conta que seu pai era um homem religioso e que ele se tornou um pastor metodista. E ele sempre dizia que o seu maior objetivo era ajudar as pessoas. Ele gostava muito do trabalho que fazia na igreja. Até que em 1968, quando a filha mais velha do casal havia terminado o ensino médio, o Edward e sua esposa decidiram se divorciar. E foi só nessa ocasião que o Edward contou para a família que era homossexual. A filha dele disse em uma entrevista que acredita que o seu pai tinha medo de contar isso à família e por isso ele decidiu esconder por todo aquele tempo. Aí, depois que ele se aposentou, ele decidiu mudar-se para a Califórnia para morar em uma casa móvel. E foi nesse local onde ele morava que ele conheceu os seus melhores amigos, que se chamam Nancy e Ron. Eu não encontrei fotos deles. E, posteriormente, ele também fez amizade com um rapaz chamado Jeffrey. E ele dizia aos seus filhos que estava muito feliz com essas novas amizades e que eles se davam muito bem. Até que na primavera de 2008, a filha mais velha dele decidiu que se mudaria para perto do pai. Segundo ela comprou uma casa que ficava na mesma rua de onde o pai dela morava. E ela disse que decidiu fazer isso porque sabia que o seu pai já estava idoso, então ela queria estar por perto para o caso dele precisar de ajuda com qualquer coisa. Até que no dia 4 de junho, algo estranho aconteceu. Quando a Linda, a filha do Edward, e o seu marido estavam se preparando para a mudança, ela recebeu a ligação de um dos amigos do seu pai, dizendo que estava preocupado com ele, pois no dia 31 de maio, ele falou que iria sair para algum lugar, mas que logo retornaria. Porém, ele não havia retornado e eles não estavam conseguindo entrar em contato com ele. A Linda começou a tentar entrar em contato com o Edward, mas ele não atendia a nenhuma de suas ligações. A ligação caía direto na caixa postal. Por saber que o pai já era bem idoso, ela ficou muito preocupada e decidiu entrar em contato com o departamento de polícia. Na ligação, ela explicou que o seu pai já era idoso e que estava desaparecido há alguns dias, e pediu que os policiais fossem fazer uma verificação de bem-estar em sua residência. Assim que os policiais chegaram lá, o Ron e a Nancy, que, como já dito, eram melhores amigos do Edward, foram conversar com eles. Eles disseram a mesma coisa que já haviam dito à filha do Edward, e o Ron falou que tinha a chave da residência de seu amigo. Ele entregou a chave para os policiais e eles entraram. Um dos investigadores disse que tudo estava muito organizado e não havia sinais de luta ou qualquer coisa estranha dentro da residência. Aí eles perguntaram para os melhores amigos do Edward se tinha alguém morando com ele ou frequentando a residência. E eles disseram que ele tinha um amigo chamado Jeffrey e que esse rapaz aparentava ser uma pessoa bem legal e que eles frequentemente viam o Edward e o Jeffrey juntos andando pelo bairro. Conversando um pouco mais com o casal, a Nancy falou para os policiais que se lembrava de ter visto Jeffrey entrando na residência do Edward no dia 31 de maio, que foi o último dia em que eles viram o seu melhor amigo. E ela se lembrou também que um pouco antes do meio-dia, eles viram o Edward saindo da residência, entrando em seu veículo e partindo. Como o Jeffrey foi a última pessoa a ver o Edward, os investigadores queriam conversar com ele e ver se ele poderia dar alguma dica do paradeiro de seu amigo.
O Ron passou o número de telefone do Jeffrey para os investigadores, porém eles ligaram várias vezes e ele não atendia. No dia 5 de junho de 2008, a Nancy e o Ron apareceram no departamento de polícia e eles entregaram aos investigadores uma carta que a Nancy havia recebido do Edward. Em uma parte da carta, ele dizia que ele e o Jeffrey estavam muito apaixonados e que haviam decidido ir para a Europa e depois para a África do Sul. E ele encerrou a carta dizendo as seguintes palavras: "Eu nunca imaginei que a vida poderia ser tão boa. Amor a todos." Aí, os investigadores perguntaram ao casal o que eles sabiam a respeito do Jeffrey. E o Ron, melhor amigo do Edward, disse que acreditava que o Jeffrey não era apenas amigo do Edward, que ele acreditava que, na verdade, eles estavam se relacionando amorosamente. O Ron também falou para os investigadores que tinha certeza que não foi o seu amigo quem escreveu aquela carta, pois o Ed não escrevia com tantos erros gramaticais. Ele era muito bom na escrita, e até no envelope da carta, a pessoa que a escreveu o nome da Nancy errado. A pessoa que digitou escreveu Nancy, mas o nome dela é Nancy. A filha dele disse que também leu aquela carta e que assim que começou a ler e começou a ver tantos erros gramaticais, ela tinha certeza que aquela carta não foi escrita pelo seu pai. E agora que os policiais sabiam que o Jeffrey foi a última pessoa a ter contato com Ed, ele acabou se tornando o principal suspeito no caso. Investigando mais um pouco, os policiais descobriram que $92.000 foram sacados da conta do Edward, e eles precisavam descobrir quem havia sacado aquele dinheiro. Os investigadores começaram a tentar descobrir se as informações que estavam naquela carta que a Nancy recebeu supostamente do Edward eram verdadeiras. E eles descobriram que não havia passaporte no nome do Edward e nenhum dos dois havia comprado passagens de avião. Como os investigadores não conseguiam entrar em contato com o Jeffrey, eles começaram a pesquisar o nome dele no banco de dados para ver se conseguiam encontrar alguma coisa, pelo menos um documento dele. Mas ao jogarem o nome de Jeffrey Sterling no sistema, eles não conseguiram encontrar nada em seu nome. Eles também jogaram esse nome no banco de dados de aplicação da lei, e segundo um dos investigadores, eles conseguiram encontrar algumas pessoas com aquele nome, mas quando olhavam as fotos delas, nenhuma delas se parecia com o homem que o Ron e a Nancy haviam descrito. Os investigadores não conseguiram encontrar nem mesmo uma carteira de motorista em nome do Jeffrey. Porém, a Nancy falou para eles que no último dia em que o viram na casa do Edward, ele chegou lá em um carro branco, mas não era ele quem estava dirigindo. Alguém o deixou ali e partiu com aquele carro. Os investigadores decidiram voltar na residência do Edward para investigarem novamente. E nesse momento, eles viram que haviam algumas mensagens na caixa postal dele. E uma dessas mensagens era de um banco da cidade. Nela, a pessoa dizia que precisava entrar em contato com o Ed para confirmar algumas transações que foram feitas em sua conta. E também havia uma mensagem de uma pessoa que dizia que precisava conversar com ele sobre dinheiro e alguma forma de transação. A pessoa falava que havia enviado instruções para ele por e-mail e pedia que ele abrisse esse e-mail. E os investigadores conseguiram ter acesso ao e-mail pessoal do Edward, mas não encontraram a tal mensagem mencionada na caixa postal. Eles decidiram começar a rastrear a atividade financeira do Ed. E como ele já tinha 80 anos, os policiais começaram a pensar que ele poderia estar em apuros e por isso precisavam encontrá-lo o mais rápido possível. Por isso, eles entraram em contato com uma equipe de profissionais especializada em encontrar pessoas. Entre esses profissionais, também estavam pessoas que trabalhavam no FBI. Um dos investigadores disse que o trabalho desses profissionais era rastrear pessoas e que eles eram tão bons no que faziam que o investigador os comparou a cães de caça. Eles começaram a procurar registros bancários, registros de celular e todos os meios possíveis. E depois, esses profissionais conseguiram um mandado para olhar a caixa postal do Ed e eles foram imediatamente ao correio. Eles
Eles queriam olhar toda e qualquer correspondência que o Ed estava recebendo. E assim que começaram a investigar, notaram algo muito estranho. Eles viram que o Ed recebia várias cartas de pessoas diferentes. E quando começaram a ler essas cartas, eles notaram algo mais estranho ainda. Todas essas cartas eram enviadas por homens que estavam em instituições correcionais diferentes. Sim, ele estava se correspondendo com vários presos diferentes. Aí, os investigadores começaram a ler aquelas cartas e eles perceberam que o Ed passava muitas informações pessoais para esses presos, incluindo informações financeiras. E um dos investigadores disse que isso não era seguro e nem muito inteligente da parte do Ed, pois ele estava passando todas aquelas informações importantes para homens que estavam presos. E se eles estavam presos, era porque haviam cometido algum crime, então não dava para confiar totalmente. Era muito provável que, uma hora ou outra, uma daquelas pessoas ia tirar vantagem dele. Segundo um dos investigadores, ele estava se colocando sozinho no caminho de um predador. Lendo todas aquelas cartas, os investigadores descobriram que ele já estava se correspondendo com essas pessoas há bastante tempo. E nas cartas ele ficava dando vários conselhos a esses homens, dizendo que eles precisavam se esforçar para fazer o que era certo e mandava sempre um pensamento positivo a eles. Era como se ele tivesse o tempo todo tentando dar alguma orientação e direção para a vida daqueles prisioneiros. A filha mais velha dele relembrou em uma entrevista que, quando era jovem, o seu pai havia sido pastor em uma igreja e que, lendo aquelas cartas, ela via que ele estava apenas tentando ajudar aqueles homens. Agora, os investigadores passaram a se perguntar se o contato do Ed parava apenas naquelas correspondências ou se alguns daqueles homens poderiam ter saído da prisão e se encontrado com ele pessoalmente. E se fosse esse o caso, talvez ele e o Jeffrey poderiam estar como vítimas nas mãos de alguns daqueles homens. No dia 22 de junho de 2008, os investigadores receberam a informação de que muito dinheiro estava sendo sacado das contas do Ed e que os cartões de crédito dele também estavam sendo usados. Foram feitas tantas transações nas contas dele que em poucos dias, $92 mil foram retirados. Aí, aqueles profissionais que foram contratados para rastreá-lo descobriram de quais caixas eletrônicos estavam sendo feitos aqueles saques. Aí, eles começaram a puxar as imagens daqueles caixas eletrônicos para ver quem estava sacando o dinheiro da conta do Ed. E foi aí que eles descobriram que era um homem quem estava fazendo essas transações. Porém, sempre que esse homem ia sacar o dinheiro, ele estava com um boné e mantinha a cabeça abaixada. Por isso, os investigadores não conseguiam ver o rosto dele para tentar fazer uma identificação. Mas, olhando as imagens por um tempo um pouco maior, os investigadores perceberam que todas as vezes que aquele homem sacava dinheiro, logo em seguida um carro branco passava e a câmera do caixa eletrônico também filmava esse carro. Logo eles concluíram que aquele carro pertencia ao suspeito, pois não era o carro do Ed. Como não conseguiram encontrar o paradeiro do Ed, os investigadores começaram a rastrear o paradeiro de todos aqueles prisioneiros que estavam se correspondendo com ele. De início, eles tentaram descobrir quais deles estavam presos e quais deles já haviam saído da prisão, pois estavam pensando na possibilidade de alguns deles terem saído e se encontrado com ele. Aí, eles decidiram pedir ajuda ao público. Eles solicitaram que a mídia começasse a mostrar a foto daquele homem que ia até o caixa eletrônico e sacava o dinheiro do Ed. E assim que os vizinhos do Ed viram aquela foto, eles ligaram no departamento de polícia e falaram que aquele homem que estava no caixa eletrônico era o Jeffrey. A filha dele disse em uma entrevista que quando descobriu que era o Jeffrey quem estava sacando o dinheiro de seu pai, ela ficou incrédula, pois o seu pai já havia dito a ela que era muito amigo do Jeffrey e que gostava muito dele. Enquanto toda a investigação estava acontecendo, a Linda, filha do Edward, mudou-se para sua nova residência que, como já dito, ela havia comprado perto da casa de seu pai.
E assim que ela entrou em sua nova casa, ela percebeu que o seu pai havia deixado algumas coisas para ela. E ela viu que ele havia deixado um envelope, e dentro desse envelope haviam algumas cartas de um homem chamado Thomas Jeffrey Brooks. Eram cartas em que aquele homem chamado Thomas escrevia coisas românticas para o Ed. E também haviam fotos do Thomas no envelope. E quando os investigadores viram aquelas fotos, eles viram que o Thomas era muito parecido com o Jeffrey Sterling, o amigo ou namorado do Ed. Logo, os investigadores perceberam que era por isso que eles não estavam conseguindo localizar o Jeffrey Sterling, porque o nome dele não era esse. O nome dele era Thomas Jeffrey Brooks. Puxando pelo nome do Thomas, os investigadores descobriram que ele tinha um extenso histórico criminal e ele havia cometido vários crimes diferentes. Entre eles estavam incêndio criminoso, roubo de identidade e também por forçar relações com menores. Ele havia fugido e era um criminoso procurado. E é por isso que ele se identificava como Jeffrey Sterling e não como Thomas Jeffrey Brooks. Agora, os investigadores tinham certeza de que se algo ruim tinha acontecido com o Edward, o Thomas sabia exatamente o que havia acontecido, pois ele já estava até sacando o dinheiro dele. E olhando todas as cartas que eles trocavam, os investigadores descobriram que eles estavam se correspondendo há mais de um ano. E quando começaram a conversar, o Thomas estava preso. No início, eles pareciam apenas amigos, até que as coisas começaram a mudar. Eles começaram a planejar como seria o futuro depois que Thomas saísse da prisão. E depois disso, começaram as conversas românticas por carta. Os investigadores tinham certeza de que o Edward não sabia quais foram os crimes que foram cometidos por Thomas. Depois de rastrearem todas as movimentações bancárias e olharem as câmeras de vigilância, aqueles profissionais que foram chamados para rastrear o Edward e o Thomas avisaram aos investigadores que haviam encontrado uma rua específica onde achavam que aquele carro branco que eles viram nas imagens estava. E eles iriam para aquela rua e esperariam até aquele carro passar. Segundo um dos investigadores, eles chegaram no local aproximadamente 8 horas da manhã e ficaram aguardando ali por aproximadamente 10 horas, até que eles finalmente viram uma garagem se abrindo e aquele veículo branco saiu. Os investigadores imediatamente começaram a segui-lo e ele parou em um caixa eletrônico. Um homem que estava no banco do passageiro saiu do veículo e sacou o dinheiro no caixa eletrônico. De dentro do veículo, aqueles investigadores foram capazes de ver que o homem que estava no caixa eletrônico era o Thomas Jeffrey Brooks, que eles estavam procurando. Eles saíram do veículo, abordaram o Thomas e o prenderam. Segundo um dos investigadores, não houve confronto. Ele ficou calmo o tempo todo. E os investigadores também prenderam o motorista do veículo branco. O nome dele é Arlo. Ao chegarem no departamento de polícia e iniciarem o interrogatório, o Thomas começou a responder às várias perguntas dos investigadores. E depois de algum tempo respondendo às perguntas, o Thomas finalmente disse que o Edward estava sem vida. E quando os investigadores perguntaram como ele havia perdido a vida, Thomas respondeu que provavelmente por falta de ar. Porém, durante o interrogatório, Thomas deixou claro para os investigadores que mesmo depois de ter confessado ter feito tudo aquilo com Edward, ele nunca diria aos investigadores onde havia deixado o seu corpo. E chegou um ponto na entrevista que o Thomas simplesmente decidiu que não falaria mais nada e ficou em total silêncio. Entendendo que provavelmente não conseguiriam mais nenhuma informação, os investigadores decidiram ir conversar com o homem que estava dirigindo aquele veículo branco, o Arlo. Um dos investigadores disse que ele parecia bem apreensivo, mas estava cooperando. Quando os policiais perguntaram se ele sabia quem era o homem que estava dentro do veículo com ele respondeu que sim, que o nome daquele homem era Josh Myers. Ou seja, provavelmente o Thomas já havia inventado um outro nome para esse seu amigo. Ele disse aos investigadores que não sabia nada sobre o que estava acontecendo. Os investigadores puxaram o seu histórico criminal e viram que ele não tinha antecedentes criminais. Depois que ele respondeu a algumas perguntas do interrogatório, os investigadores viram que não tinham provas de que o Arlo poderia estar envolvido naquilo e decidiram que precisariam liberá-lo. No dia seguinte, os investigadores conseguiram um mandado de busca e foram até o apartamento do Thomas Jeffrey Brooks.
Ele morava em San Diego, em um apartamento alugado. Ao chegarem lá, eles conseguiram conversar com o dono do apartamento e explicaram que precisariam entrar para uma investigação de um crime em que uma pessoa havia perdido a vida. O proprietário falou aos investigadores que alugava aquele apartamento para um homem chamado Josh. Esse foi o nome que o Thomas também havia dado ao proprietário dali. E aquele homem ainda disse que o seu inquilino era um cara muito legal. Os investigadores finalmente conseguiram entrar e, segundo um deles, eles encontraram muitas evidências ali. Assim que entraram em um dos cômodos da casa, eles perceberam que o Thomas tinha um computador e uma impressora e ele estava imprimindo cheques. Eles também conseguiram encontrar a carteira de motorista e os cartões de crédito do Edward. E além desses itens pessoais do Ed, os investigadores encontraram várias carteiras de motorista dentro do apartamento com a foto do Thomas, mas com vários nomes diferentes. Depois do interrogatório e de conseguirem todas essas evidências, os investigadores o acusaram como culpado por tirar a vida do Edward. Mas mesmo depois de acusá-lo, os investigadores não estavam dispostos a desistir de encontrar o corpo do Ed, até porque isso também poderia ajudar no julgamento. Aí, o caso do Edward virou notícia, e a notícia de que provavelmente o Thomas havia roubado aproximadamente $100 mil dele e havia escondido em algum lugar começou a se espalhar também. Aí, na noite de 5 de setembro, o departamento de polícia recebeu a ligação de um homem que disse que havia encontrado um corpo que estava em um ovo de concreto em seu quintal. O nome do homem que ligou é Ben Manson, e esse homem era o proprietário do apartamento em que o Thomas morava de aluguel. Quando os policiais chegaram na propriedade dele, eles perceberam que aquele homem tinha um cartão de visita de um dos investigadores do caso do Edward. E ele explicou que tinha aquele cartão de visita porque aquele investigador havia ido até o apartamento de um de seus inquilinos para investigar. Os policiais ligaram para aquele investigador e contaram tudo o que estava acontecendo. Então, todos os investigadores foram informados sobre a descoberta daquele corpo dentro de um ovo que estava enfeitando um quintal, e eles partiram imediatamente para lá. Um dos investigadores disse que, assim que chegou na residência, foi direto para o quintal e logo se deparou com aquele ovo gigante de concreto que estava quebrado. Ao se aproximar um pouco, ele teve certeza de que realmente alguém sem vida estava ali por causa do cheiro do local. Segundo ele, o cheiro era bem forte e fétido. E como ele já estava trabalhando na investigação do caso do Edward desde o início, e aquele corpo havia sido encontrado na casa do homem que alugava a residência para o Thomas, que já havia confessado que o Ed estava sem vida, o investigador disse que em sua cabeça ele tinha certeza que haviam acabado de encontrar o Edward. Mas agora os investigadores queriam conversar com aquele homem chamado Ben, que havia ligado para a polícia, porque por mais que ele conhecesse o Thomas e alugasse uma de suas propriedades para ele morar, os investigadores queriam entender como aquele ovo com o Edward dentro foi parar em seu quintal como enfeite. E o Ben explicou que em junho de 2008, o Thomas, que era seu inquilino, entrou em contato com ele e se ofereceu para fazer um jardim de pedras em sua residência. E entre as pedras que iriam enfeitar o jardim do Ben, também estava incluído um ovo gigante feito de arame e concreto. O Thomas se ofereceu para fazer esse jardim e em troca pediu que o Ben diminuísse o valor do seu aluguel. E explicando o porquê do nada ele decidiu quebrar aquele ovo gigante, ele explicou que quando começou a ver as notícias de que o Thomas havia roubado aproximadamente $100 mil do Edward e que essa quantia em dinheiro estava desaparecida, ele passou a pensar que ela poderia estar escondida dentro do ovo. Pois quando descobriu a data do crime, ele viu que batia com a data em que o Thomas colocou o ovo ali para enfeitar o seu jardim. Ele nunca poderia imaginar que aquele inquilino, que ele dizia que era um cara muito legal, havia colocado o Edward dentro daquele ovo de concreto antes de colocar o ovo para enfeitar o seu quintal. Ele chamou mais 2 amigos e eles começaram a quebrar aquele ovo. E assim que conseguiram tirar uma parte do concreto, eles logo começaram a sentir um cheiro muito forte e fétido, que era o cheiro da decomposição.
Um detetive que foi até o local disse que eles tiveram bastante dificuldade para tirar aquele ovo dali e enviá-lo para exames junto com o Edward, pois ele era muito pesado e foram necessários 4 homens para que eles conseguissem tirá-lo do chão e colocá-lo no veículo. Para que o médico conseguisse examinar o corpo, ele precisou tirar todas aquelas camadas de concreto e por baixo dela todo aquele arame. A pessoa ali também estava enrolada em vários plásticos e fitas adesivas, e no pescoço, como já dito no início do vídeo, havia um cinto. Depois de exames, o médico concluiu que o fato daquele cinto estar no pescoço fez com que aquele homem não conseguisse respirar, até que ele não resistiu. Exames de DNA confirmaram o que os investigadores já sabiam. O homem encontrado naquele ovo de concreto era o Edward. A filha dele disse que quando a família recebeu a notícia sobre o que havia acontecido com o seu pai, eles, é claro, ficaram devastados. E ela se lembra que orou a Deus esperando que tudo aquilo tenha acontecido rápido e que o seu pai não tenha sofrido muito. O filho do Edward, o Terry, disse que a única coisa que ele conseguia sentir era a raiva ao ouvir tudo que os investigadores estavam dizendo sobre o que havia acontecido com o seu pai, porque o seu pai era uma pessoa muito bondosa e não merecia passar por tudo isso. E ele ficou por vários dias pensando em tudo que o seu pai passou. Depois de descobrir tudo isso, um dos investigadores disse que eles concluíram que o Thomas não havia feito aquilo sozinho, porque ele não era um homem muito grande. E segundo um investigador, carregar uma pessoa que não está se movendo não é uma tarefa muito fácil. E como foram necessários 4 investigadores para conseguirem erguer aquele ovo, eles concluíram que o Thomas contou com a ajuda de alguém. E a primeira pessoa com quem eles decidiram conversar foi o Arlo, o homem que estava com ele quando ele foi preso. Depois de procurar por um tempo, eles finalmente conseguiram localizar aquele homem e o levaram para um interrogatório. Tentando descobrir como ele havia conhecido Thomas, os investigadores descobriram que ele havia feito um anúncio dizendo que estava precisando de um emprego. E o Thomas respondeu a esse anúncio dizendo que estava precisando de um motorista. A partir desse momento, o Arlo se tornou o motorista do Thomas, e depois disso ele andava com o Thomas por toda a cidade. No início do interrogatório, ele negou estar envolvido no que o Thomas havia feito com o Edward. Porém, depois que os investigadores começaram a pressioná-lo, ele decidiu falar a verdade. Aí, os investigadores acreditam que tudo aconteceu da seguinte forma. No dia 31 de maio de 2008, que foi o último dia em que os vizinhos do Edward o viram com vida, ele dirigiu até a casa do Thomas. Chegando lá, eles começaram a brigar por algum motivo, mas como o Edward já era idoso, tinha 80 anos, e o Thomas estava na casa dos 30 anos, ele facilmente conseguiu dominá-lo. Um cinto foi colocado em volta do pescoço do Edward e isso interrompeu a sua respiração até que ele não resistiu. Depois disso, Thomas o colocou em um recipiente grande de plástico e então ligou para o Arlo, que agora trabalhava como seu motorista. Assim que Arlo chegou, provavelmente o Thomas pediu ajuda a ele para conseguir levar aquele recipiente de plástico para dentro do carro, porque ele não conseguiria fazer aquilo sozinho. E o Arlo o ajudou e eles colocaram o recipiente com Edward dentro do carro branco. Depois, eles foram até a residência do Ben, onde o Thomas estava enfeitando o seu jardim, e deixaram aquele recipiente ali. Posteriormente, câmeras de uma loja filmam o Arlo comprando vários sacos de cimento e arames. O Arlo ajudou o Thomas a construir aquele ovo onde o Edward foi encontrado. Por seu envolvimento nesse caso, o Arlo foi preso como cúmplice. Aí foi oferecido um acordo judicial ao Arlo se ele aceitasse testemunhar contra o Thomas no julgamento, e ele aceitou. Além de testemunhar, ele também se declarou culpado por ser cúmplice em tudo o que aconteceu com o Edward, e foi condenado a 9 anos de prisão. E os promotores e investigadores acreditavam que o Thomas receberia a pena de morte, e o Thomas também sabia dessa possibilidade. E conforme o julgamento estava se aproximando, o departamento de polícia que investigou aquele caso recebeu uma ligação informando que o Thomas havia tentado cessar a própria vida. Ele se cortou. O golpe foi feito na região do pescoço.
Um funcionário do presídio conseguiu encontrá-lo em sua cela e o levou até um hospital, onde ele recebeu atendimento e conseguiu se recuperar. Depois disso, um promotor do caso decidiu oferecer um acordo a ele e ele aceitou. Por isso, ele não recebeu a pena de morte. Ele foi condenado à prisão perpétua e poderá tentar liberdade condicional depois de 75 anos preso. O filho do Edward disse que ficou feliz com essa sentença, pois ele não queria que o Thomas recebesse a pena de morte. Ele acredita que a prisão perpétua será mais dolorosa para ele, pois ele terá que passar todos os dias da sua vida lembrando que nunca mais sairá da prisão por causa do que fez com o seu pai. Terry acrescentou que só guarda boas lembranças de seu pai e de como ele era uma pessoa gentil e respeitosa com todas as outras pessoas. E ele conclui dizendo que ele era gentil até mesmo com pessoas ruins. Em 25 de março de 2010, Arlo foi condenado a 9 anos de prisão. Devido aos créditos pelo tempo cumprido e boa conduta, ele foi liberado em 3 de julho de 2013. Thomas Jeffrey Brooks está atualmente cumprindo a sua pena na Califórnia. Os 92 mil que o Thomas roubou de Edward nunca foram recuperados. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixa o seu like se ainda não fez, pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigada por assistir até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!